A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Viridiana Costa e estamos aqui para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe, Senhor, nesta leitura. Que cada palavra sua seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos lendo o livro dos profetas, hoje a gente vai ver o profeta Malaquias, finalizando assim o Velho Testamento, aliás, né, onde ele fala sobre as reformas antes da chegada do Messias, né, que maravilha, a chegada de Jesus Cristo, né? E para começar, a gente vai falar sobre o amor de Deus por Israel, no capítulo 1. A profecia do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei Jacó e aborreci a Esaú. Fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecidos estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão e eu destruirei. Eles serão chamados território de impiedade e o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E vossos olhos o verão e direis, ó Senhor, seja engrandecido além dos limites de Israel. O filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível, porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu príncipe, porventura terá ele agradado em ti, ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus sempre, quando pediu sacrifícios, ele sempre pediu sacrifícios de animais perfeitos, né? Sem nenhum tipo de defeito, com a saúde perfeita. Lembre-se que o primeiro sacrifício foi de Caim e Abel, né? Abel pegou o melhor novilho, né, o mais novinho, que estava sem defeito algum, pegou o melhor do que ele tinha. Já Caim pegou os restos, né, pegou o que sobrava, pegou o que estava caído na terra, né, ele não escolheu o melhor para Deus, tanto que não foi aceito a Deus. Isso de ser um animal sem defeito, né, um animal sem manchas, um animal perfeito, por quê? Porque o cordeiro era uma simbologia, né? Porque Jesus Cristo é o cordeiro e Jesus Cristo é santo, é perfeito, né? Inclusive Jesus Cristo não tem pecado, então sim, Jesus Cristo é perfeito. É por isso que o sacrifício é animal, porque animal não tem pecado, porque animal não tem alma, né? Então não tem pecado. É por isso que o sacrifício é feito com animais e animais sem defeito, exatamente com um termo perfeito, que é exatamente para simbolizar que um dia Jesus Cristo viria e ele, como o Cordeiro de Deus, né, se sacrificaria por nós todos. E a gente continua aqui no versículo 9, né? Agora, pois, orai pelo favor de Deus, que ele seja misericordioso para convosco.
Se fazeis estas coisas, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Que há também entre vós que feche as portas por nada e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei oferta da vossa mão. Mas, desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. Em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é impura e a sua comida é desprezível. E quando que é que nós fazemos isso? Quando fazemos coisas que desagradam ao Senhor, né? Naquela época, por exemplo, quando faziam sacrifícios que desagradavam a Deus, como, por exemplo, um animal doente, um animal com algum tipo de deficiência. Isso é profanar o templo do Senhor, né? Jurar falsamente, coisas que desagradam a Deus, né? Isso sim como é profanar o nome do Senhor, e é como dizer, né, que a mesa do Senhor é impura. Não que fale claramente, ninguém fala claramente que a mesa do Senhor é impura, né? É uma maneira de dizer, Deus está dizendo isso aqui, mas é figurativamente, né? Isso quer dizer que as pessoas fazem as coisas sabendo que aquilo desagrada a Deus. Então, se sabe que desagrada a Deus, é a mesma coisa que dizer que a mesa de Deus é impura, né? E a gente continua aqui no versículo 13. E dizeis ainda, isto é uma canseira, e a considerais com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado, o coxo e o enfermo. Assim trazeis a oferta. Aceitaria eu de vossa mão, diz o Senhor, pois seja maldito o enganador, que tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é temível entre as nações. Exortação aos sacerdotes no capítulo 2. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Aliás, já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o coração. Eis que reprovarei a vossa semente e espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco das vossas festas solenes, e para junto deste sereis levado. Lembrando que que Deus está falando aqui diretamente com o seu povo, né? Não é com qualquer pessoa, né? Não é com um ímpio, por exemplo. Não, ou você me segue ou eu te amaldiçoo. Não é assim, né? Porque muita gente pode falar, nossa, mas como Deus é vingativo, alguma coisa assim. Não, ele não está falando com qualquer pessoa, ele não está falando com aquele que não crê nele. Pelo contrário, ele está falando com o teu próprio povo, com aquele de quem ele cuidou. Lembre-se que nos livros anteriores nós lemos que Deus comparava o que ele comparava as cidades, as coisas, com a mulher virgem, né, que ele cuidou dela, né, desde seu nascimento, que cuidou dela, que a protegeu e tudo, e no final das contas ela acabou se prostituindo, né, se voltou a outros deuses, né, depois de todo o trabalho que Deus teve durante toda a vida dela, ela acabou se voltando contra o Senhor. E a gente continua aqui no versículo 4. Então, sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e eu lhes dei para que temesse. Então temeu-me e humilhou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade converteu a muitos, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei,
porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho e a muitos fizestes tropeçar na lei. Corrompestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Deus aqui está mostrando, ele realmente está falando com o seu povo, que realmente o seu povo lhe seguia, lhe servia, né? O seu povo andava nos caminhos do Senhor, até que chegou um momento que os sacerdotes, né? Além de deixar de andar nos caminhos do Senhor, levou ainda o povo a pecar, né? A blasfemar contra o Senhor, né? E a gente continua aqui a partir do versículo 8, do versículo 9. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que agimos deslealmente cada um contra o seu irmão, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor destruirá as tendas de Jacó, o homem que fizer isto, o que vela e o que responde, e o que apresenta uma oferta ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com o prazer da vossa mão. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a tua mulher da tua aliança, e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito? E por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio. E aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada, ou onde está o Deus do juízo? E aqui já começa o capítulo 3. E eis que eu envio o mensageiro, que preparará o caminho diante de ti. Aí já está falando sobre Jesus, né? E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives, e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como o ouro e como a prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, e como nos primeiros anos, e chegar-me-ei a vós para juízo. Serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas.
Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazeis todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós tendes dito: inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidados em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que comem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Então, aqueles que temeram ao Senhor falarão frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. Um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, e poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que o serve a Deus e o que não serve. Gente, eu vou voltar aqui para que vocês prestem bem atenção. Eu sempre comento aqui a diferença entre o ímpio e o justo, né? Entre o que serve e o que não serve a Deus. Então, eu vou reler essa parte aqui para que a gente entenda melhor, né? A partir do versículo 16, né, do capítulo 3 de Malaquias. Então, aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor se atentou e ouviu. Um memorial foi escrito diante dele para que os que temeram o Senhor e para que os que lembraram do seu nome. E eles serão meus, olha, preste atenção, e eles serão meus. Né? Os seus filhos serão realmente seus filhos do Senhor, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, e poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então, Deus está nos chamando de filhos, e no dia da angústia nós seremos poupados, ou seja, isso aqui no juízo final, né? Aqui na terra também, lógico, nas aflições Deus estará conosco, sempre nos concedendo a vitória, né? Como eu sempre falo aqui, aqueles que servem ao Senhor, a gente tem a certeza da vitória, a gente tem a garantia da vitória, a gente não passa por esse desespero que os ímpios passam, mas o principal é esse, como um homem poupa a seu filho que o serve, que nós seremos poupados no dia do julgamento, porque o dia do julgamento vai ser o dia final, e no dia do julgamento nós seremos poupados, ou seja, nós iremos para o reino de Deus, para a vida eterna, e os ímpios, né, aqueles que não servem ao Senhor, aqueles vão para o sofrimento eterno. E esse sofrimento não se compara a nada aqui na Terra. A gente a gente não faz a mínima noção do quão sofrimento é esse. Aquele velho ditado, pão que o diabo amassou, isso vai ser fichinha perto do que realmente vai acontecer no sofrimento eterno, né? E a gente continua aqui no versículo 18. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aí no capítulo 4 a gente vê o dia do Senhor.
Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos de todos os que cometem impiedade serão como a palha. O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros do cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ah, Senhor, tu és tremendo, Pai. Oh, glória, Senhor. Aqui mais uma vez Deus se mostrando que Ele está firme com os seus filhos, né? Ele mostrando aqui para nós que realmente aqueles que andam em seus caminhos, esses receberão o seu tesouro, né? Receberão o seu galardão. Deus quer o melhor dessa terra para nós, mas o presente mesmo, né? O tesouro verdadeiro é o que Ele tem preparado para nós lá, né? Que é a vida eterna, que é para a qual nós fomos feitos, né? A princípio nós fomos feitos para viver eternamente. Infelizmente, com a entrada do pecado é que veio a morte, né? Mas se não fosse isso, viveríamos eternamente, né? E não teríamos sofrimento nenhum, não teríamos dores, né? Não teríamos enfermidades e tal. Mas já que está assim, já que é assim, né? Que o pecado entrou, então hoje a gente tem a possibilidade de escolher o caminho a seguir. E Deus nos dá essa possibilidade de voltar a viver o que Ele planejou para nós, né? E a gente sabe que os planos dele são muitíssimos melhores que os nossos, né? A vida sem Deus realmente é muito difícil. Você luta, e a cada dia que passa fica mais difícil você achar uma saída, porque o mundo pertence ao maligno, não tem como mudar isso, né? Ele mesmo falou isso para o próprio Jesus Cristo, ele ofereceu o mundo, toda a glória do mundo para Jesus Cristo, para que Jesus Cristo o adorasse ali. E ele falou que o mundo foi dado a ele e que ele podia dar o mundo a quem ele quisesse, né? Tá na Bíblia, a gente ainda vai chegar lá ainda. Mas, então, o mundo é do maligno, ou seja, toda essa maldade aí pertence ao mundo mesmo. Então a gente luta e não vê vitória porque o mundo realmente pertence ao mal. Então a nossa única alternativa realmente de ter vitória é estando do lado do vitorioso, né? Que isso é certo, já está previsto, já está escrito nas estrelas, como dizem, né? Aqui, ó, essa palavra que não mente, já está aqui. O mundo se cumbirá, né? Se acabará esse mundo aqui, acabará, será destruído, o demônio será destruído, né? No seu tempo, claramente, mas enquanto isso é só sofrimento, a maldição, e aqui, enquanto a gente vive nessa terra aqui, tem os seus aí que vivem a vida de ilusões, porque isso aqui é ilusão, vive a vida de ilusões, mas o sofrimento deles já está preparado, né? Isso não tem como fugir, a não ser que eles realmente se convertam ao Senhor em tempo, porque tem um tempo para isso, né? Depois que passar o tempo não tem volta, não terá segunda oportunidade.
Então, por isso que a palavra de Deus diz: buscai-me enquanto é tempo, enquanto se pode achar. E enquanto, agora, lutar por si só, a gente sozinhos aqui nesse mundo, realmente é difícil conquistar alguma coisa. Por isso que a gente tem que ter Deus, por isso que a gente tem que seguir os caminhos do Senhor, porque Ele é quem abre nossos caminhos. Quando a gente começa a seguir os planos dele, porque ele não quer que a gente viva mal também, né? O principal que ele quer, obviamente, é que a gente propague cada vez mais o nome dele, porque o nome dele tem que alcançar os 4 cantos do mundo, porque no dia que ele vier aqui, né, todos o reconhecerão. E para que todos o reconheçam, então todos têm que ter ouvido falar dele. Então ele quer que todos ouçam sobre ele, né, que todos o conheçam. Então a nossa obrigação aqui é divulgar o nome dele, é proclamar o nome dele. E para isso a gente também não pode a gente tem que ter sim as preocupações do dia a dia, mas buscai primeiro o reino de Deus e o mais lhe será acrescentado. Ele mesmo nos diz isso. Imagina só, se Deus que é Deus fala isso, se eu tenho que me preocupar principalmente com a obra dele, então o resto eu entrego tudo nas mãos dele e ele vai me suprir as necessidades, não vai me deixar rica, não vai me deixar milionária, até mesmo porque eu não preciso, né? Eu não preciso de uma roupa de marca para vestir, que eu não vou vestir a marca, eu vou vestir a roupa, né? Eu pago o mesmo preço de uma roupa sem uma marca conhecida do que uma marca desconhecida. A diferença é o preço, mas a qualidade muitas vezes é a mesma coisa. E vai me vestir do mesmo jeito. Então, é questão de status. Eu não preciso de status para viver. Eu preciso de Deus para viver. Enquanto Ele estiver na minha vida, enquanto Ele permitir que eu ande nos caminhos dEle, enquanto Ele me permitir que eu fale sobre o nome dEle, que eu declare o nome dEle, eu tô feliz, tô tranquila, tô seguindo a vida, né? Tô seguindo a vida. E vou ficar mais feliz ainda quando eu estiver ao lado dele, né? Que a gente não vai ter que se preocupar com mais nada. E dê essa oportunidade para você também, porque é muito bom chegar de noite. Tem o cansaço e tal, mas nada que um bom banho, deitar no travesseiro e relaxar, sabe? Falar, poxa, Deus, obrigada por esse dia, obrigada pela sua proteção, obrigada por tudo que aconteceu, obrigada pelos livramentos, sim, porque com certeza foram vários livramentos. A gente não viu todos, obviamente, mas com certeza teve muitos livramentos. Então é muito bom de noite você deitar no travesseiro e saber que você está sendo cuidada, sabe? Que você está sendo cuidado, que está sendo protegida. E muitas vezes está sendo mimada também, né? Porque Deus acaba mimando a gente. Porque quando a gente anda realmente no Senhor, quando a gente começa a ter intimidade com o Senhor, Ele mima a gente. Porque às vezes coisinhas simplesinhas do dia a dia, Ele acaba nos fornecendo, nos abençoando, né? Às vezes dá uma vontadezinha diferente e Ele acaba nos abençoando com isso também. Então, siga os caminhos do Senhor, que com certeza você será abençoado. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Eu peço a Ti, continue nos direcionando, continue nos ensinando, Pai. Necessitamos de Tua sabedoria, Senhor. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o Teu poder na vida dela, Pai. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, toque em seu emocional, Pai. Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o teu poder na vida de cada um, Senhor, e traga todos para o seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os teus anjos estejam direcionando cada um deles de acordo à tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos teus filhos, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para o teu evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.